Eu confesso, eu xinguei o Sampaoli no meio do tempo. Eu falei assim: esse bicho é maluco, só pode ser doido, né? Só pode ser muito maluco. Não é possível que esse cara tá no seu juízo normal. Mudou 5 jogadores. E aí eu acho que a gente perde muito, né? A gente já é um time que não é azeitado ali. A gente já não tem um entrosamento tão bom assim. E aí, quando você muda 5 jogadores de uma vez, vamos lá, 4, né? 4 jogadores de linha, né? De uma vez, é praticamente meio time, né? E aí a gente perde muito ali daquilo que estava, pelo menos, tentando começar a criar, né? Que era ali a questão de um entrosamento, de uma conexão entre um jogador e outro. Eu acho que isso se perde um pouco quando a gente muda muita gente, né, Rafa? Então, assim, a gente não sabia, né? No meio do jogo, a gente não sabia que era contusão, né? Tava claro só ali o Davi Luiz, né? O Cebolinha teve aquele chute que a bola pega no pé dele, parece que dá uma torcida, né? E o Matheus França, se eu não me engano, o Matheus França foi no lance do pênalti, eu acho. Não, foi um outro lance. Ele cai ali, né? E pede até atendimento, né? Mas, aliás, foi no lance do Davi Luiz, né? O mesmo lance do Davi Luiz. Ele cai e pede atendimento no joelho, mas eu achei que eles voltariam normalmente. E aí, quando a gente faz tanta substituição assim, enfraquece, não tem muito como, né, Rafa? Não tem muito o que fazer quando você tem, é obrigado a mexer tantas vezes. E aí eu queria até falar um pouco sobre a questão do departamento médico do Flamengo, né, cara? 4, 5 contusões no mesmo jogo em 45 minutos. Olha, faz tempo. Não sei, faz tempo assim, porque eu não sei quando eu vi, sabe? Assim, eu não lembro de ter visto isso acontecer alguma outra vez com o Flamengo. Vamos tentar pensar isso aí, né, Marcão? O que pode estar acontecendo? Primeiro, eu só quero afastar a questão do França e do Cebola, né? Porque são lances fortuitos, lances de jogo. Uma entorse, uma pancada, mas a verdade é que o Flamengo tem tido muitas lesões que têm atrapalhado muito o Flamengo. A Arrascaeta está voltando agora. O Gerson a gente está torcendo para ele conseguir jogar terça-feira contra o Fluminense. Aparentemente está sendo preparado para isso. Tá? Se não jogar, o Flamengo vai ter uma dificuldade. O Pedro, e aí, em que pesem algumas críticas que podem ser feitas, é o cara que está brocando, é o cara que está botando a bola na casinha, é o nosso melhor atacante, machucou batendo um pênalti contra o Goiás. Devia ser o quê? Uns 10 minutos de jogo. Ele bate o pênalti, já sente na hora, já sai, já não consegue voltar, dificilmente, inclusive, vai enfrentar o Fluminense terça-feira. Davi Luiz, a impressão que eu tenho é que ele sequer estava bem para começar o jogo. Eu não sei se o Davi Luiz estava 100% apto. Ele entrou meia bomba, jogou enquanto deu e saiu. É o que parece, tá? É o que parece. Não sei se a gente poderia dizer que o cara estava 100% apto a jogar. É até difícil você lembrar quem sabe. O Thiago Maia foi desgaste. O Thiago Maia não tem lesão. Ele não tem lesão. Boa. Thiago Maia não tem lesão. Mas aí fica a pergunta, né, Marcão? Era para estar jogando? Se ele estava voltando de lesão, Thiago Maia de vez em quando sente um problema, ele teve um problema na coxa há pouco tempo. Será que não seria mais inteligente começar com o Igor Jesus, por exemplo? Ou alguém que tivesse 100% fisicamente? Será que o Flamengo se precipitou ao escalar o jogador e aí se viu obrigado a tirar? Pode ser que tenha acontecido. E aí uma contusão que nos preocupa muito, que é o Matheus Cunha. Foi até difícil entender ver o Santos, né? Foi bem frustrante ver o Santos voltando para o segundo tempo. Mas depois tem até uma tomada do Matheus Cunha caminhando, dá para ver que ele tem algum problema físico. Ele saiu do estádio mancando, realmente. É uma situação que preocupa também. Então, a gente tem que começar a tentar entender o que é isso. Como tem sido os treinamentos? Tem se respeitado a situação da plena recuperação muscular do jogador? Isso pode ser. O ano passado nós tivemos esse problema com o Paulo Souza, tá? Muitos jogadores estouraram por conta de treinamentos excessivos, treinamento depois de viagem. 2, os jogadores estão fazendo o chamado treino invisível. Eles estão sendo responsáveis na parte de recuperação muscular, de alimentação. Como é que tem sido isso aí?
como tem sido o departamento médico do Flamengo. Há muitas críticas ao longo dos anos ao departamento médico do Flamengo. Como para sintetizar todas, eu me lembro do Flamengo colocando o Pedro com o joelho machucado para jogar contra o Atlético Paranaense. Depois do jogo, o Pedro vai operar o joelho. Um erro de diagnóstico do departamento médico do Flamengo. É esse o problema? Precisamos consertar. Mas no Flamengo, acaba que tudo é muito nebuloso. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, não parece ser um ambiente de cobrança. E aí, ontem, aquilo foi visível dentro do campo. Num ambiente de cobrança sério, os jogadores não poderiam ter feito o segundo tempo que fizeram. Isso aí é fato. Mas em relação à parte do departamento de futebol, em relação ao departamento médico, fisiologia, preparação física, porque aí a gente soma outro problema do Flamengo. Não é só um time que está com inúmeros jogadores machucados. É um time que mesmo jogadores que não estão machucados não conseguem correr. O time do Flamengo toma baile de todos os outros times. O Flamengo joga, parece sempre um time cansado. Um time que não consegue correr, um time que não consegue entregar intensidade suficiente para um jogo profissional de futebol. Está começando a melhorar agora. Mas o ano do Flamengo em relação àquilo que os jogadores apresentaram fisicamente em campo foi uma vergonha. E aí até que ponto as tais férias super longas que a diretoria concedeu do ano passado para esse ano é um ponto fundamental para um time que não conseguiu se preparar. Férias para jogadores profissionais de futebol, elas têm que ser suficientes para ele ter um descanso mental e físico, uma boa regeneração muscular, mas depois ele precisa voltar a jogar. Será que isso não atrapalhou o Flamengo? Eu acho que pode ter atrapalhado. Até porque a gente tem que tentar entender um contexto. E aí, quando se pergunta ao Juan poxa, Juan, essas férias não atrapalharam o Flamengo, ele fala assim, calma. Lá no final a gente vai estar voando. Nós estamos esperando, cara. Nós estamos esperando até hoje a hora que o Flamengo vai se sobressair fisicamente. Porque o que acontece é justamente o contrário. O Flamengo é um dos times menos intensos desse campeonato. E isso é um absurdo. Então, às vezes a gente vê as lesões. Será que isso não é a pontinha do iceberg? Será que a gente não está falando de um departamento médico que não tem sido cobrado de maneira suficiente, uma preparação física que não tem sido cobrado o suficiente, um elenco que não tem sido cobrado de maneira suficiente? E aí o que aparece no final é um time todo estourado. E já não é de hoje. Marcão, você lembra as lives que a gente fazia aqui na época do Renato Gaúcho, às vésperas da Libertadores de 2021, da decisão? Era um time esfacelado, cara. A Arrascaeta voltando de contusão, a Arrascaeta jogou o jogo da final, mas não tinha jogado nenhum jogo antes. Bruno Henrique sentiu um problema no joelho no jogo anterior, que foi o jogo do Corinthians, que ele até fez um gol. Pedro tinha acabado de operar o joelho. Felipe Luiz não conseguiu jogar 10 minutos daquela final. Não é de hoje esse problema. Quando que o Flamengo conseguiu se afastar um pouco disso? Quando jogava só uma vez por semana com o Dorival. Mas um time tem que ter capacidade, não estou dizendo jogar todos os jogos do ano, isso é papo de maluco, mas de pelo menos jogar com uma frequência um pouco maior. Então, esses problemas me preocupam em relação àquilo que a gente vai poder apresentar em campo. Depois, se o Marcão quiser falar um pouco de um por um, quem volta, quem não volta, quem vai estar à disposição do jogo do Fluminense, a gente pode falar, mas me preocupa também até que ponto isso não é um reflexo de um clube de futebol que não tem na preparação física e no departamento de futebol como um todo, não só no médico, a excelência. No final das contas, você não tem jogador para botar em campo. Eu acho que esse é um problema que o Flamengo tem que se atentar um pouquinho mais, Marcos.